vaso restaurado. Eu falei assim, nossa, Deus está querendo mesmo que a gente siga esse caminho. Né? E para esse propósito, né, se estabelecer em nós fizemos propósito de oração, nós estamos ainda dele. E o primeiro tópico lá é que o Senhor ele gera em nós um arrependimento genuíno. Então hoje, você que está em casa, né, a gente contou um pouquinho do nosso propósito e a gente quer que o pastor Dionísio discorra conosco aí sobre essa questão da restauração. Pode falar para nós, pastor, o senhor vai se cumprimentar, se apresentar. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso, né, estar com vocês aqui no programa Som do Céu, né? Som do Céu. E o que nós queremos é realmente o som do céu, queremos conectar o nosso coração, a nossa mente com o propósito celestial, com o que Deus está fazendo na terra. E nós sabemos que esse tempo tem sido um tempo de desconstrução, de construção também, esse tempo de isolamento, da Covid-19, essa pandemia em todo o mundo, né? Apesar de tantas dificuldades, nós cremos que Deus ele tem o controle de todas as coisas, né? A palavra de Salmos 93, que o mundo ele pertence a Deus e ele não pode sucumbir, né? Ele não pode vacilar, ele não pode tremer se Deus não quiser, né? Que isso seja feito. Então Deus ele é soberano sobre todas as coisas e tem cuidado de nós, né? Mas nesse tempo de isolamento, principalmente nós estamos falando aqui da casa de Deus, né? Da nossa congregação, de congregarmos a Deus, de adorarmos. Nós sabemos que temos passado por um tempo em que vamos precisar de restauração no serviço da adoração da igreja, do corpo, sobre a forma que cultuamos a Deus. Eu lembro que quando começou o isolamento, todo mundo queria fazer alguma coisa para não perder esse momento, né? Fazer algo para não deixar de adorar a Deus. Então todo mundo foi para casa e quem tocava instrumento fazia os seus cultos ali, participava. Aí depois começou ali, acho que eu vou baixar o Telecine, eu acho que eu vou baixar o Netflix, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, e aí já não estava tendo culto mais, né? Todos nós, a gente pode admitir isso. Então às vezes a gente voltou para aquela rotina de que cada um está orando no seu quarto, de vez em quando a família volta ali, se volta para a palavra, para a oração. Isso porque o nosso coração é propenso à corrupção mesmo, a esquecer das coisas, né? E esquecer o lugar da essência. A nossa grande dificuldade seria se conectar à fonte, porque a fonte das águas vai fazer a gente fluir e ser restaurado o tempo todo, né? E esse propósito, esse tema restauração, ele é muito relevante para mim. Vocês mencionaram a respeito da Raquel Benite, né? Raquel é uma pessoa que carrega um exemplo de restauração em sua vida desde muitos anos. Eu acompanho a Raquel desde 2001 e quantas vezes eu vi Deus restaurando a sua vida pessoal, a sua vida ministerial, a sua família, né? O seu ministério. E Vaso Restaurado foi o primeiro livro sobre restauração, e também Neemias, lições de um avivalista para músicos instrumentistas, músicos, cantores instrumentistas, né? E eu tive a oportunidade de prefaciar esse livro, porque é um livro assim, muito relevante para mim também falar sobre restauração. Bom, a gente já pode falar sobre restauração? Podemos? Gente, eu esqueci, viu, o pastor Dionísio, ele é professor do Cristo das Nações. Já estou falando direto, né? Pega aí, meu professor, foi lá que nós conhecemos, essa pessoa maravilhosa. E ele também é professor de canto. Aí, ó, a dica aí, viu, gente? Então, eu formei no Cristo para as Nações em 2002, nós vamos falar sobre restauração, mas pegando o gancho, em 2002, né? E venho servindo o Cristo para as Nações desde 2002, e a Joyce disse o seguinte, né? Uma vez CPN, sempre CPN. Só que agora nós vamos viver um novo tempo lá no Cristo para as Nações. O Cristo para as Nações, instituição, foi para Curitiba, e agora nós vamos seguir com o seminário Casa de Profetas, né? Nas mesmas moldes, o mesmo sistema, né, de ensino acadêmico, a mesma base teológica. Nós vamos seguir agora com a Casa de Profetas, tendo o pastor Elton como o Elton Dias, né, como nosso presidente. Você que está aí do lado
participando desse programa conosco, você está convidado a estar ali na Casa de Profetas, onde vamos continuar com o curso de formação em louvor e adoração, o qual eu estou coordenando. Sou professor também, esse semestre eu estou ministrando a matéria Adoração e Fundamentos do Reino. Tem sido bênção demais esse tempo, né, Joyce? Joyce está conosco na sala de aula e tem sido um tempo de construção e desconstrução, né, de muita restauração e avivamento para o nosso coração. Mas, voltando ao assunto, né, gente, restauração, né, é muita coisa. Restauração, quando nós estudamos teologicamente sobre restauração, a gente consegue tirar alguns contextos de exemplos do Velho Testamento, quando Deus restaurou o serviço da adoração, restaurou o povo de Deus, restaurou o templo, restaurou os muros. Então, quando nós estudamos restauração, nós estamos sempre voltando ao que Deus fez no Velho Testamento. Existem duas formas de perceber as coisas de Deus. A primeira é o propósito fundamental de Deus, ou a forma como Deus vê as coisas. A gente chama de propósito fundamental, propósito de Deus, como Ele vê as coisas, como Ele fundamenta as coisas e como Ele, na sua soberania, Ele vai agir em toda a terra e vai fazer com que todas as coisas venham convergir em Jesus Cristo. Então, o propósito é que Jesus Cristo reine, né? Nós sabemos disso. Então, esse tempo vai passar, esse céu vai passar, essa terra vai passar. No Novo Testamento, João, em Apocalipse 21:1, ele diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então, nós temos ali em Apocalipse 21 um direcionamento, né? uma direção escatológica de que a restauração virá através do governo de Jesus Cristo. Então Jesus ele vai corrigir todas as nações da terra, ele vai alinhar todas as nações da terra. Isaías capítulo 2 diz isso, ele vai corrigir e vai alinhar todas as nações, né? E Sião vai sair a lei. Então ele vai resolver tudo o que nós precisamos. Só que a nossa mente ela está muito ligada no hoje, né? Nós queremos restauração agora, nós queremos avivamento agora, nós queremos vingança agora, nós queremos que as coisas aconteçam agora. Jesus ele está à direita de Deus e esperando esse momento em que ele vai vir reinar sobre a terra. Então, se nós formos estudar a palavra, a base teológica sobre o reino de Deus, ela está na seguinte situação. Hoje o reino de Deus é a soberania de Deus sobre todas as coisas. E o reino que nós esperamos, que é esse reino literal, que foi uma promessa de Deus para vir, em 2 Samuel 7, o reino de Jesus é o reino que está por vir. Né? Então Jesus hoje ele não reina de forma literal. Jesus ele vai vir reinar sobre as nações da terra. Jesus está à direita de Deus, aguardando este momento. Então, quando nós falamos sobre reino também, a gente pensa que a igreja é o reino de Deus, né? E teologicamente a igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela está aqui, vivendo como um corpo, sob os dons do Espírito, os dons de Cristo, apontando para esse reino que vem. Então, todo avivamento que nós recebemos, né, que nós conferimos pelo Espírito desde o início da história da igreja, e no Velho Testamento também, nós sabemos que é um aperitivo do céu, um aperitivo do que vai acontecer. Então nós vamos viver uma restauração plena, né? Então esses momentos que nós temos em comunhão, onde o Espírito Santo vem, onde o Espírito Santo cai sobre os irmãos, onde a gente percebe batismo com o Espírito Santo, avivamento, são aperitivos do céu. São aperitivos desse reino. Nós vamos viver a plenitude do avivamento. Vamos viver a plenitude da restauração, vamos viver a plenitude da alegria, vamos viver a plenitude da unidade. Enquanto isso, nós estamos debaixo da soberania de Deus, apontando para esse reino que vem. O salvo em Cristo Jesus, ele precisa aprender a caminhar apontando para esse reino que vem. Então, só para a gente dar só para início de conversa, então a restauração, a palavra restauração, ela conversa com o Velho Testamento. A
A palavra restauração ela está ligada ao Velho Testamento. Mas por quê? Né? E a gente não pode tirar exemplo para hoje, claro. Nós temos que ter duas expressões. A primeira, tirar exemplo de momentos em que Deus restaurou o povo, restaurou o sistema da adoração. E é complicado demais a gente falar sobre o sistema da adoração, porque a gente fica pensando que sistema é sempre o sistema que vai te tirar de Deus, né? Mas no Velho Testamento, a adoração, ela tinha como base um sistema. E o sistema da adoração tinha que ser restaurado para que a glória de Deus pudesse vir, né? Só que nos dias de hoje, né, a gente precisa, hoje nesse tempo, conferir os detalhes proféticos desse tempo. O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo na nossa geração? Jesus ele foi levantado na plenitude dos tempos, ou seja, o negócio já estava findando, vinda a condenação, Jesus foi levantado para trazer vida e vida em abundância, e a vida é sempre restauração, a vida é sempre avivamento, né? Então, restaurar significa tornar novo. Aquilo que foi velho, tornar novo, trazer de volta, né, aqueles dias que nós vivemos. O que é isso sobre restauração na igreja? Na verdade, nós sempre buscamos viver aqueles dias, né, dias de glória, dias em que a igreja orava incessantemente, em que a unidade da igreja era genuína, em que a adoração ela não era palco de artistas, em que a adoração, então, estamos falando do som do céu, a adoração não era palco de artistas, a adoração era lugar não de mostra de talentos, não era um lugar onde as pessoas se promoviam, mas era um lugar onde o corpo da igreja estava tributando a Deus glória e força. E quando nós falamos sobre restauração na adoração, nós estamos falando exatamente sobre reviver esse tempo em que nós vivemos um tempo atrás, em que era muito genuíno, né? A forma de cantar, a igreja participando da adoração. Hoje a gente tem muito enfeite, muita coisa, né? E muitas vezes todo esse enfeite que nós temos distrai o povo de Deus. Então tira o foco, né? A gente teve aqui o programa Memórias, né? Eu estava conversando com a minha amiga Cristina, ela teve aqui no programa passado, e ela falou isso. E quando ela estava em casa assistindo, ela falou assim, que saudade, é isso que nós estamos precisando. Como é gostoso a gente adorar. Por adorar o Senhor, a gente queria adorar. E esse programa trouxe isso de volta, né? As memórias, isso que o Senhor está falando. Né? Agora, a gente também precisa entender sobre tempos e estações, né? Eclesiastes vai falar que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha só. Muitas vezes a gente quer plantar e colher. A gente aprendeu isso. Você vai plantar e você vai colher. Ok. É bíblico também. Mas ele está falando de tempos. Às vezes a gente vai plantar, vai estabelecer, mas vai ter que arrancar o que se plantou. E quando a gente arranca, a gente sente dor. A gente não quer abrir mão. E a gente, a palavra também diz, em Eclesiastes, que tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Né? E Deus fez tudo no seu devido tempo. Então, a gente percebeu, por exemplo, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí já vem tipo rateando assim, né? Um grande avivamento na adoração brasileira, começando de Belo Horizonte, Contagem e região, a gente experimentou um grande movimento de adoração, e Belo Horizonte, região, foi um celeiro para o Brasil, né? E para o exterior também. Então foi um celeiro por causa do que Deus estava fazendo aqui. É como se Deus estivesse passeando sobre a terra, escolhesse Belo Horizonte e pessoas falando assim, não, vamos derramar sobre esse povo aqui que está clamando, né? Eu sempre falo que Davi ele foi ungido como rei de Israel, porque Deus ele conhecia a motivação do seu coração. E Davi estava numa atividade desprezível. Ele estava ali dizendo, enquanto ele estava pastoreando, que era uma atividade desprezível na época, porque naquela época se cultuava a aparência, ser forte, né? Sisudo, forte, grande, e Saul ele foi escolhido por isso, por causa da aparência. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, Samuel ele vê Eliabe e fala, certamente esse é o ungido de Deus, mesmo sendo o grande profeta de Israel. Então ali eles se preocupavam mesmo com a imagem. E
Davi estava lá no cantinho, junto com as ovelhas, dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Enquanto ele estava ali numa função desprezível, Deus escolheu Davi e fez dele o grande rei de Israel, né? E nós sabemos a história de Davi. Davi foi exemplo na adoração. Ele foi uma pessoa, ele foi um cara que restaurou mesmo a comunidade. Ele estabeleceu o serviço da adoração, porque ele era ungido para fazer isso, né? Então, existem tempos e estações. Deus, ele levantou um tempo de restauração brasileiro, vamos falar no Brasil, só que também hoje Deus está fazendo outras coisas. Deus está fazendo outras coisas. A gente só precisa perceber o que Deus está fazendo e através do que Ele está fazendo, né? Talvez não seja através da canção em si. A canção vai estar sempre ali, mas talvez não seja através da canção em si, talvez seja através da palavra. Eu vejo, por exemplo, esse tempo, existe um tempo de crescimento e de revelação, né? Através das Escrituras. Tem palavras que a gente, há 10 anos atrás, a gente lia, a gente não tinha a mesma revelação que nós temos hoje. E onde você vai, você abre o YouTube, você vê adolescentes pregando por revelação, falando de situações, de coisas que você nunca pensou antes. Então a gente precisa entender que também nesse tempo, Deus, ele tem trazido a palavra do conhecimento e a revelação de Jesus através das Escrituras, né? Então a gente precisa entender tempos e estações. Gente, eu estou avacalhando o programa, porque eu vou falando de outras coisas também. Aproveitando que você está falando de revelação, e na terça-feira você falou que a oração dos santos é o que revela a revelação de Jesus, né? Então, quando a gente ora, você até começou a falar muito a respeito de oração, como nós devemos orar para chamar a presença de Deus para nós. Porque mesmo numa restauração, se não tiver oração, se não buscar, não tem como acontecer, não é mesmo? Pastor, nós vamos encerrar esse bloco e o senhor vai responder no outro, tá bom? Com o pastor Dionísio. Márcia? A Márcia vai refazer aqui a pergunta para a gente se situar de novo. Ele estava falando sobre revelação, né? A oração dos santos é o que revela Jesus, né? Então, assim, o quanto nós precisamos orar para receber a revelação do Senhor, em que o Senhor quer restaurar, por exemplo, na minha vida, no meu ministério, somente na oração mesmo, né? Senão não tem jeito, né, pastor? A palavra revelação, quando você cava nela, né? Eu uso essa expressão. Quando você cava nesta palavra, quando você procura estudar, né, o contexto etimológico da palavra, o significado da palavra, a palavra revelação, você vai encontrar na raiz dela a palavra verdade. Então, revelar é tornar real, né? Então, a revelação é sempre uma verdade. E quando você estuda a palavra verdade, você também encontra 3 bases, significado no hebraico, no latim e no grego. Então, a palavra verdade, no hebraico, vai falar a respeito das coisas que virão, né? Tudo que é o hebraico vai dizer a respeito daquilo que vem, né? Então, verdade no hebraico, emuná, fé, está falando daquilo que vem, né? Então, são verdades sobre coisas que virão. Verdade no latim, veritas, significa verdade sobre coisas que foram. Então, o latim vai sempre retomar ao passado. Verdade sobre as coisas que foram. Já no grego, a palavra é aletheia, que significa verdade sobre aquilo que é. Então, quando você estuda a palavra revelação e você encontra verdade, você encontra verdade sobre aquilo que era, aquilo que é e aquilo que está vindo, né? Então, nós como ministros, né, ministros de louvor, ministros do evangelho, a gente precisa da revelação, porque a revelação vai falar sobre verdades que foram, verdades que são e verdades que virão. Então, na turma Adoração e Fundamentos do Reino, né, a Joyce tem conferido,
Macários, que significa bem-aventurado, vai falar exatamente sobre ser feliz agora. O grego está falando conosco que a gente tem que fazer isso agora, tem que ser feliz agora, tem que regozijar agora, porque Jesus ele foi levantado na plenitude dos tempos. Então a palavra, vou chegar lá, tá? A palavra Cristo, isso é coisa de professor, tá? Pode ficar à vontade, pastor. Isso é coisa de professor. A palavra Cristo, né? Paulo de pastor sempre fala, também. Paulo sempre menciona Cristo, né? Pouco ele disse Jesus, mas ele fala Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então ele usa muito Cristo, ou ungido. Então o grego naquela época está dizendo o seguinte: esse homem aí que vocês estão vendo, esse é o ungido, agora, nessa geração. Então, tudo que nós temos que fazer agora para esse reino que vem, né? Apontando para esse reino que vem, nós temos que tomar a decisão agora, fazer agora, ser espiritual agora, orar agora, nesse tempo, porque o fim ele vem, né? Então, grego, agora, tudo que está acontecendo agora, não sei se deu para vocês entenderem. Então, a revelação e a oração, o que acontece? No Velho Testamento, no lugar santo existia o altar de incenso, e é interessante a gente entender que o altar de incenso, ele era aceso com a brasa do altar de holocausto. Então, começa pelo lugar do sacrifício, e nós falamos, né, na terça-feira que entre a minha vontade e a vontade de Deus está o sacrifício, o altar de sacrifício. Então ali, antes de você ir para esse lugar onde o incenso, a fumaça está subindo, você vai passar pelo sacrifício, né? E aí depois, lá no lugar santo, você tem o altar de sacrifício, e ali no altar de sacrifício, o altar de incenso tinha um aroma especial. Aí está a resposta, né? Existia ali um aroma que era especial, um aroma que era separado, né? Existiam vários aromas, mas existia uma especiaria. Este aroma que é para Deus, essa fumaça sobe para Deus. E Apocalipse capítulo 8 vai falar sobre o sétimo selo, né? Então, na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu, e ali foi derramada uma taça com as orações dos santos, né? Um incensário com as orações dos santos. Então, existe uma conexão entre o incensário do Velho Testamento, no lugar santo, no tabernáculo, e o incenso que está para ser derramado sobre toda a terra. Pense nisso. O incenso que está para ser derramado sobre toda a terra, né? Então, esse incenso será derramado, mas hoje, grego, hoje, nós precisamos começar a encher essas taças. E já há muitos anos, muito tempo, que essas taças já vêm sendo enchidas, né? Com as orações dos santos. As orações dos santos são orações de pessoas que se santificam mesmo. A trajetória da santificação, ela começa pelo holocausto, passa pela bacia, né, de purificação, e vai para esse lugar da santidade, do lugar santo e do quebrantamento, onde os discípulos estão comendo na mesa, onde a unidade está acontecendo na mesa, onde tem revelação por causa do candelabro, e onde há incenso próximo do véu, ou seja, próximo no lugar do trono, do juízo de Deus, da palavra de Deus. Ali está as orações dos santos, né? Não sei se está dando para vocês entenderem esse contexto. Então, as orações dos santos, Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, vocês conhecem? Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leonard Ravenhill, ele fala o seguinte: quem não está orando está se desviando. Se você não ora, você está se desviando. E ele diz o seguinte, que muitas das vezes a situação do que o Espírito Santo tem a liberdade de fazer o que veio fazer aqui, de querer tocar almas, porque muitas vezes tem muitas situações, as pessoas estão inchadas de situações da vida, né? Igual você falou da tecnologia de hoje. Hoje a gente vai, às vezes, como músico, a gente vai escutar uma música para poder pegar, para ministrar, aí tem uma propaganda e às vezes te distrai daquilo que você tem que fazer. Se você estiver firme na situação, você vai enchendo daquilo e começa a não desenvolver aquilo que o Espírito Santo está te tocando a fazer.
Então, uma das coisas que tem faltado na igreja, nos ministérios, no mundo, é a simplicidade de desligar das coisas terrenas e focar nas coisas santas. Aproveitando isso também, eu acho que isso hoje também até começou a falar sobre a restauração de um sistema, e eu acho que o Thiago também. O que mais me chamou a atenção também foi essa questão sobre restaurar o sistema, mas ele pode cair num vício. Que o Senhor falou, e aquilo ali, não é mesmo? Como que a gente faz, como que pode ser feito para evitar isso? Né? Porque pode cair no vício, né? No Velho Testamento, Ezequiel é o exemplo disso, né? Ezequiel, ele estava ali na Babilônia, junto ao rio Quebar, com uma comunidade que acreditava na restauração, com uma comunidade que acreditava na ressurreição. E quando eles estavam ali, eles estavam numa escola de profetas. Então, as coisas estavam pipocando e eles ali acreditando que ia ser restaurado. Os nobres, muitos outros sacerdotes, outras pessoas estavam acreditando na restauração de um sistema falido. Nós falamos o seguinte, que o sistema no Velho Testamento, ele estava intimamente ligado à adoração. Então, toda aquela organização para adorar a Deus, aquele sistema, ele era válido, porque Deus queria que fosse daquela forma, e o sistema ele era genuíno, né? Ele era genuíno, ele era santo, e isso promovia a glória de Deus. Nos dias de Ezequiel foram dias em que Deus ele abandonou o templo. Pensa, Deus abandonar, Deus desprezar, porque quando você abandona, você despreza. Deus desprezou aquele lugar, Deus abandonou aquele lugar. Então, naquela época, e foi muito interessante que Ezequiel, a esposa de Ezequiel foi tomada, e Deus falou assim: eu vou tomar a delícia dos seus olhos. Eu vou tomar... Pastor, eu sou esposa do Ezequiel. Assim diz o Senhor. Segurei. Pois é. Mas é verdade, Deus falou com ele. Além dele estar, porque assim, vamos fazer uma ponte, né? Profeta, assim, ele ouve Deus e acha que vai resolver as coisas, né? Ele ouve Deus e acha que vai resolver as coisas. Então a gente que profetiza, a gente que ouve, né, com revelação, a gente ouve e acha que vai resolver. Quem resolve muita coisa é a liderança. Então o que nós precisamos é ouvir da parte de Deus e falar em todo. Ezequiel, ele não era o cara que ia resolver a situação, mas ele ia ouvir da parte de Deus. Viu, Ezequiel? Ele ia ouvir da parte de Deus e ele ia ensinar aquele povo, né? A restauração naquele tempo, Tati, era a restauração. O povo precisava de voltar à aliança, porque eles se divorciavam da aliança o tempo todo. Então precisava restaurar aquela aliança o tempo todo, porque estava divorciando o tempo todo. Reis, profetas, reis, sacerdotes, muitas vezes vivendo um ministério manchado, né? Uma vida manchada. E ali Deus tinha que fazer o quê? Levantar profetas. Assim como levantou Ezequiel para fazer o povo voltar para a lei. Então a restauração do Velho Testamento era sempre voltar para a lei, a qual eles se divorciavam o tempo todo. Então, naquela época, a preocupação de Ezequiel era cair no mesmo vício. E mesmo a gente experimentando o avivamento, a gente no final do avivamento, a gente pode cair no orgulho espiritual. Porque Deus fez através de fulano, porque através de Belo Horizonte, Belo Horizonte foi um celeiro de adoração, então Belo Horizonte pode cair no orgulho, na vaidade, de achar que ainda. Então, muitas vezes a gente cai com orgulho e vaidade sobre coisas que fluíram do nosso coração. Então, nós precisamos realmente depender da fonte. E na época de Ezequiel, a partir do capítulo 44, Deus, ele adentra as portas do templo e fala: não, eu vou restaurar isso aqui. Eu mesmo vou restaurar. Deus entra, Deus restaura o sacerdócio, Deus restaura o ministério, restaura o templo. E logo que depois que Deus restaura, no capítulo 47 de Ezequiel, as águas começam a fluir de um templo restaurado. E a gente pode tirar exemplo disso. A gente só consegue fluir se a gente realmente tiver uma vida restaurada, uma vida avivada. O avivamento,
a restauração que nós precisamos experimentar hoje, nesse tempo, essa restauração vem através de arrependimento genuíno, né? Não é uma vida farisaica, não é uma vida hipócrita, em que os fariseus, os escribas naquela época, eles falavam uma coisa e sentiam outra. Nós precisamos entender, parar para pensar se nós estamos falando e sentindo a mesma coisa, ou falando uma coisa e sentindo outra. Se estivermos assim, nós estamos fadados à hipocrisia. Então, o que Deus ele espera de nós, que eu vejo nesse tempo? Para de máscara, chega de teatro, para de tira, né? O Tiago falou sobre a simplicidade, tira essa vaidade. Então hoje a gente vê sobre a gente está vendo a vaidade, né? A gente está construindo muito isso, a vaidade, né? Hoje a gente está muito lá de fora, está muito em evidência. A gente tem evidência demais, a gente está muito lá de fora, né? Ao passo que Deus está chamando a gente para dentro, para esse lugar do anonimato. Hoje você não tem curtida no Instagram, no Facebook, onde for. Se você não for seguido, se você não tiver gente te vendo, parece que você está doente. Não é legal ser assim. É extremamente contracultural, né? Que a gente fica falando que o mundo fala, aparece, você tem que se divulgar. Vem Jesus, você não pode falar. Não. Você tem que diminuir mesmo, você tem que perdoar, você tem que ir para o secreto. Enquanto o mundo fala, vira homem, engole o choro. Bem-aventurados que choram. Né? A questão que a gente falou do caráter permanente, né? Que a pessoa, que é isso, eu acredito que uma das coisas que Deus quer de nós é exatamente isso, é restaurar a humanidade real, né? Que é chorar de verdade, é se importar com o outro, é amar, que é o que o mundo não quer de nós, né? Exato. Sobre sobre o caráter permanente, como nós falamos, duas coisas: a percepção que nós temos sobre os detalhes do Velho Testamento, a restauração do Velho Testamento é voltar realmente à lei, voltar ao sistema. Então, nos dias de Neemias ele não queria o nome dele cravado na porta. Eis aqui o cara da restauração, porque hoje tudo que você faz, você ganha curtida, né? Você ganha seguidor. Então não é o cara da restauração. Neemias foi um avivalista, Josias foi um avivalista que acabou com a idolatria, não só de Jerusalém, como de Judá e Israel. Ezequiel ali, né? Ezequias, aliás, não é Ezequiel. Ezequias, ele abriu as portas do templo e ele restaurou também o culto a Deus. Josias restaurou a adoração, o culto, a adoração. Então foram exemplos de avivalistas. Ezequiel foi um exemplo de avivalista. Davi foi um exemplo de avivalista, a pessoa que avivou, que permitiu o fogo de Deus, a glória de Deus, né? E nós precisamos aprender a sermos ardentes como seres viventes. A nossa adoração precisa ter fogo, a nossa adoração precisa arder mesmo. A gente tem que estar ali de corpo, alma e espírito. E esse caráter permanente que a Joyce mencionou, o Sermão da Montanha, ele vai falar sobre isso, que a gente precisa ter o nosso interior firme na mão de Jesus. Então, o caráter que nós precisamos hoje experimentar é esse caráter que está apontando para o reino que vem. Não é da noite para o dia, Jesus voltou e agora você vai começar a ter um caráter. Não, é hoje. Nós precisamos hoje sermos humildes, dependentes da fonte, né? Nós precisamos hoje chorar, e esse choro é choro de arrependimento. Não é chorar pelo luto, chorar pelas perdas, não. É choro de arrependimento, porque você precisa falar como Paulo, ele falava diante de Deus: ai de mim, sou pecador, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Assim como também Isaías disse: ai de mim, sou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a revelação e a oração vai te fazer ver isso, né? E o caráter permanente, ele vai fazer com que você perca essa vida de vaidade, estar do lado de fora o tempo todo. Esse anonimato para a gente parece que você está vivendo uma vida de perigo estar no anonimato.
Mas por quê? Isso tem a ver com o pensamento do século. Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista. E o capitalismo, ele de forma sorrateira, ele vai pegando não só a sociedade secular, como também a igreja, como também a nossa família. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão trabalhando no home office. Home office é bom, mas também atrapalha a família, porque família é lugar de conversa, família é lugar de abraço, família é lugar de você olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo. E eu falei, Deus, eu não aceito isso. Quando eu chego lá em casa, vocês acham que está tendo aula? Eu estou usando o computador, eu já chego falando, eu quero contar. Então, como é que você faz assim? Pelo amor de Deus, por que você chegou nesse. É verdade, família é muito bom. Esse trabalho a gente fica o dia inteiro por conta. Você não fica um tempo só. Você trabalha muito mais do que se você tivesse. Exatamente, fica muito preocupado, né? O pastor, vou furar a fila da tela aqui, depois do meu simples. O pastor, eu li esse livro do Elias, né? E o senhor falou sobre a questão do que ele não quis pôr o nome dele no álbum. E uma parte do livro ele fala que como ele colocou os nomes das pessoas que restauraram. Então a importância de valorizar o outro. Sai do egoísmo, né? Que é questão de olhar para o foco sai de nós mesmos e olhar para o outro mesmo, se importar com o outro mesmo. O que eu ia perguntar, né, falar com o pastor, que tem um contraponto também dessa questão de se doar, de pensar no outro, que é da cultura hedonista que a gente vive hoje em dia, que é buscar o prazer e diminuir o máximo a dor. E aí não passa por esse sacrifício, né, de sacrificar o meu eu, de eu dar lugar para o meu irmão. Qual é o impacto disso dentro da igreja? E como lidar melhor com isso? Tá. Essa pergunta é muito pertinente e vai pegar, né, o gancho daquilo que eu estava falando no início. Se nós quisermos experimentar uma restauração, um avivamento, nós vamos ter que começar a parar e pensar como nós estamos pensando. Paulo ele diz em Romanos 12 que nós devemos sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então a gente precisa pensar como o mundo está pensando. Bom, eu vou falar, aqui tem psicólogo? Então é você mesmo. Eu não vou refutar, porque eu também não sou psicólogo, não sou terapeuta nem nada, mas a gente vai pensar, por exemplo, alguns encontros de casais. Vou dar um exemplo, tá? Em alguns encontros de casais, a gente, por exemplo, trabalha as 5 linguagens do amor. 5 linguagens? Ou é 1000 linguagens? Nem sei, acho que é 5, né? Ainda bem que só 5 é muito, né? É muito. As 5 linguagens do amor. E aí, depois eu estava pensando sobre isso, que é importante, mas nada mais é do que uma vaidade. Por quê? Porque você, vou começar com as mulheres, tá? Não, vou começar com os homens. Você que é marido, você tem uma linguagem de amor. E a sua esposa tem que aprender a sua linguagem de amor para que você fique satisfeito. A sua esposa tem a linguagem de amor dela. A linguagem de amor dela é serviço. Então você tem que ralar dentro de casa para poder, né? É claro que a gente tem que ajudar, porque é óbvio que a gente precisa ajudar. Mas você precisa ralar dentro de casa porque é a linguagem de amor. Ou seja, nós estamos o tempo todo sustentando o ego. Querendo que as pessoas se adequem a gente. Exatamente, esse ego inflado o tempo todo. E isso é na igreja, é com a liderança. Por quê? Por causa da sociedade que é capitalista, que começa ali, nesse lugar do capitalismo, que a gente fala sobre sociedade capitalista e pensa só no dinheiro, né? Nós temos que pensar que não é só o dinheiro, mas também a imagem, o culto à imagem. Então, nós somos uma sociedade líquida, que não tem base e não se preocupa com base moral, com valores. Por que muitas vezes a gente quer restaurar essa adoração na igreja? Porque hoje, se você perguntar para alguns meninos assim, o que é a adoração? Aí, velho, música, velho.
É música, né? Porque eles pensam muitas vezes que a adoração é música. Por quê? Porque está faltando salmos. Porque se tiver salmos, a gente vai explicar através de salmos que a música na igreja é louvor a Deus, ela só com incenso. Então, se a gente não restaurar essa ponte entre a nossa geração e a próxima geração, nós vamos falir. Nós vamos falir. Mas é claro que a igreja do Senhor, que é vitoriosa, ela vai estar sempre ali. Porque a igreja do Senhor, ela está ali, né? Mas muitos lugares podem falir por causa disso. Tem muitas igrejas que têm fechado. Muitos pastores que entregaram o ministério. Muitos líderes que desviaram nesse tempo. Eu creio que vocês sabem. Muitas pessoas que desviaram. Por quê? Porque realmente não tem base. Não tem base. A sociedade líquida é uma sociedade sem base. Não é? Sem estrutura. Por quê? A sociedade clássica, ela ensinou para a gente tem que pensar. Ok? Mas também ela está ensinando para a gente que a gente tem que emancipar. Então, com isso, você não precisa ficar preso a ninguém mais. Você não tem que voltar e restaurar aquela aliança. Você não tem que restaurar, pedir perdão. Você vai viver na vida. Vai levar na vida. Você vai trocando de carreira o tempo todo. Não espera Deus abrir as portas. Você vai autossuficiente, né? Trabalha uma autossuficiência, uma vaidade. Hoje você tem que ter uma visão de vida, hoje você tem que ter uma proposta, hoje você tem que construir seus valores, a sua missão, hoje você tem que construir a sua vida. E se a gente for pensar, né, nesse giro, né, nesse imediatismo, isso a nossa sociedade pensa assim, e a igreja está pensando da mesma forma. Com isso, o negócio é tão acelerado, que a gente quer colocar uma música atrás da outra, e a gente não quer experienciar isso, não quer viver isso, não quer viver a canção, ensinar o coro igual a gente fazia, para a igreja pregar, que a gente não consegue memorizar rápido. Então fica esse ativismo, esse imediatismo, e o hedonismo é exatamente isso, esse ponto em que nós estamos conversando com aquilo que nasceu no coração de Satanás, que é a vaidade. É a vaidade da fama, a vaidade de estar na frente, a vaidade de ter um ministério. O prazer, né, e o desejo, ele está também no cristianismo. A gente tem prazer em ministrar, a gente tem prazer em pregar, tem prazer em ser líder, prazer em dançar, prazer em ser pastor, em ser um missionário que vai para os campos, né? Uma pessoa, hoje, Jesus está falando no Sermão do Monte para ir para o anonimato, para o secreto, e a gente está do lado de fora. A gente está como a gente está do lado de fora. A gente está como aquela noiva do lado de fora que foi espancada pelos soldados. Porque não era para estar do lado de fora, é para estar do lado de dentro. Nós conhecemos em Lucas as 5 noivas, as 5 virgens prudentes, e as 5 nécias, né? E a gente vê uma imprudência muito grande, porque você foi chamado, são 10 virgens. 10 significa, quando você estuda a palavra 10, você cabe na palavra 10, né? Quando você estuda o número 10, você encontra um povo reunido, chamado. 10 mandamentos é para consertar esse povo. 10, conserto, chamar esse povo. 5, separação, juízo. 5 prudentes, 5 nécios. Então a gente acha que as virgens são a noiva de Cristo. Não. As virgens naquele tempo eram exatamente as filhas que acompanhavam a noiva. Eram 10 virgens que acompanhavam a noiva. A noiva estava na recâmara. A noiva estava se adornando. Estava ali esperando o momento certo do noivo. E aí as virgens com ela, com as lâmpadas, estavam esperando o momento em que o noivo ia aparecer. Aí o profeta, né? O profeta, a trombeta vai soar e o profeta vai dizer: eis o noivo, Jesus vem. Você tem que estar com azeite, você precisa acender o discernimento, a revelação.
entendimento para essa época. Então, a gente, as que ficaram do lado de fora, elas ficaram por quê? Porque elas não foram prudentes, porque elas não estavam entendendo o que o Espírito está dizendo. E hoje, se a gente não parar de pensar como o mundo está pensando, a gente não vai se renovar. A gente vai achar que vai estar oferecendo para Deus alguma coisa, Ele não vai estar oferecendo, e a gente pode realmente ser fadado ao desprezo, ao esquecimento. Então é muito sério para a nossa geração. Pensar que nós precisamos do azeite, nós precisamos tirar a vaidade do nosso coração, o desejo pelas coisas. A gente briga muito por isso. Eu aprendi na semana retrasada que o ministério de louvor, a igreja, está cheia de guerra de vaidades. É muita vaidade, a gente tem que quebrar isso. Louvor e adoração é para o corpo de Cristo oferecer para Deus. Não é lugar de uma banda apenas. Não é. Pode falar mais. Não tem nem o que falar. Ô pastor, então, não tem como ter restauração se a gente não se arrepender da vida que temos levado de estar fora. Posso falar mais uma coisa? No Velho Testamento existia uma chamada ao arrependimento, mas ao conserto de um sistema em que o sistema era santo. Hoje, nós somos chamados a um arrependimento genuíno que gera avivamento. Arrependimento que gera vida, e gera vida em abundância. Amém. Pastor, eu sempre pensei o seguinte, na palavra fala que os pais pecaram, então a gente tem que pedir perdão, terça-feira, sobre isso. Os pais pecaram, então nós temos que pedir perdão pelo pecado do pai, para a gente ficar livre daqui, para haver restauração. Mas como o senhor mesmo falou, o rei Ezequias e o Josias, eles não olharam para os pais deles, eles olharam para Davi. O conceito de paternidade para haver restauração não tem nada a ver com supor. Se eu tenho um líder que é idólatra, para mim restaurar, eu não vou ficar esperando por ele, vou olhar para Jesus. Então, sobre Josias e Ezequias, foi um exemplo de avivalistas da sua geração, e eu creio que Deus, Ele quer levantar esses avivalistas. E eu quero perguntar isso: quantos avivalistas tem aqui? Amém. Avivalistas. E quantos avivalistas estamos assistindo agora? Quantos de vocês são avivalistas? Então Deus, Ele quer levantar esses avivalistas. Começa sempre por uma liderança, começa sempre por uma pessoa que está ali quebrantada diante de Deus. Eu vejo o exemplo de Ezequias e o exemplo de Josias como aqueles que estavam já de olho no que estava acontecendo. E é muito interessante que a palavra ela mostra que os pais de Josias e de Ezequias, em 2 Reis 18 e 2 Reis 22, então Ezequias, 2 Reis 18 e Josias, 2 Reis 22, a gente percebe que os pais prevaricaram. Os pais, eles permitiram a politicagem, a idolatria, eles erraram como líderes, eles foram desprezados, eles erraram. Sempre que Deus te der alguma coisa, você tem que conservar aquilo. Sempre que Deus te der algo para fazer, você tem que defender isso. Sempre que Deus te der algo para fazer, você tem que caminhar guardando, preservando. Assim como você tem uma conserva lá na sua casa, aquela conserva ela está conservada no óleo. Você precisa conservar tudo que você faz no óleo da unção, no azeite que você recebeu. E naquela época, Ezequias e Josias, o sistema corrompido, o sistema deles, quando eles foram levantados, eles foram um exemplo de restauração. E a palavra menciona o nome das mães, deles, e diz assim, que eles fizeram tudo quanto o seu pai Davi fez. E é interessante, Como assim? Ezequias, filho de Acaz, e Josias, filho de Amon. Como? Eles não seguiram a paternidade do pai. Eles seguiram a paternidade de Davi, porque eles pegaram o exemplo de quem veio antes. Eles pegaram a referência, o exemplo de quem veio antes deles. Davi foi para eles exemplo de uma pessoa que no passado foi uma pessoa que restaurou a adoração, restaurou a presença de Deus, restaurou o nível de comunicação entre as pessoas israelitas daquela época. E o governo de Davi, ele começou na tenda.
O governo de Davi começou no lugar da oração, da intercessão, começou no lugar da unidade, no lugar de salmos, no lugar de celebração. Então eles pegaram esse exemplo para acabar com a idolatria, abrir as portas do templo para dizer: vamos adorar a Deus, vamos celebrar de forma correta, vamos cantar de forma genuína. Foi isso que eles fizeram na geração deles. Então eles copiaram o modelo de Davi. Se você tem alguém que você possa copiar o modelo, você fala o seguinte: tenha um mentor na sua vida, tenha uma pessoa que vai te direcionar, uma referência, um exemplo. Paulo diz: sede meus imitadores, né? Então tenha alguém como mentor, como referência. Não seja um instrumento solto, não. Se você for um instrumento solto, você também não vai conseguir caminhar, você precisa de exemplo. Existe uma figura, né? Eu conheço essa figura da internet, eu acho interessante. Um ancião no meio e crianças ao redor desse ancião. Ele com o livro aberto, ensinando uma nova geração, né? Porque aquele ancião ele tem experiência para contar. Então a maioria daqueles meninos, todos com o livro aberto, olhando para aquele ancião, mas um deles estava de costas, abrindo, criando seus próprios valores, criando suas próprias regras. É isso que essa sociedade está ensinando para a gente e a gente não está percebendo. Porque se a gente não orar as orações dos santos, a gente não vai ter revelação disso. Não vai entender. A sociedade está dizendo: você tem que construir seus próprios valores. Você precisa se emancipar. Você não tem que pensar como todo mundo pensa. Você precisa ir além. Você precisa criar seus dogmas. Você precisa se emancipar. A gente tem falado também que dentro disso, já há muitos anos a gente vê alguns filmes, né? Em que o mal é bom. Hoje é o seguinte: a Malévola sempre foi a rainha. O boazinho, né? A gente passa a admirar quem é mal. Exatamente. E as crianças, e a gente mesmo como adulto assistindo, falou: ele podia ter morrido. Tem o Detona Ralph, né? Não sei se já ouviu falar do Detona Ralph. Aí ele fala assim: eu sou mal e não sou bom. E ele diz que isso é bom. Eu sou mal e não sou bom, e isso é bom. E aí você vê o seguinte: Malévola sempre foi a má, aí agora ela é boazinha. Aí você vê o Coringa, pelo amor de Deus, ele sempre foi o cara maligno. Hoje não. Hoje ele é o cara que a sociedade machucou e por isso ele tem o direito de ser assim. É uma vítima, né? Ele é uma vítima da sociedade. E aí dentro da igreja a mesma coisa. Eu estou passando por isso, porque o pastor fez isso comigo, porque o líder de louvor fez isso comigo, por isso eu estou aqui. Então você está dizendo que o mal é bom. É o liberalismo igualitário. O mal é o direito ao avesso que a Jó está dizendo. O mal é bom. E a gente está vendo essas coisas e a gente está ficando calado. Esse avivamento que a gente quer, essa restauração que a gente quer, ela começa nesse lugar que a gente tem que pensar. Tem que orar para poder entender o que Deus está fazendo, né? O que Deus quer de nós hoje. Então, hoje, a gente poderia utilizar dentro da restauração a palavra avivamento, arrependimento, que gera avivamento. Então, meus filhos, por exemplo, muitas vezes eu vejo que eles querem se divorciar da paternidade, de criar seus próprios ideais e tal. Igual eu falei com eles, eu mexo com financeira toda, minha esposa sala de aula, eles falam: eu não quero papel e eu não quero sala de aula. Ok, até aí tudo bem, eu acho que é ótimo, até aí tudo bem, né? Mas muitas coisas que eles falam de princípios que nós ensinamos para eles. E dentro disso, né, da questão da paternidade, eu não sei se eu falei isso aqui um dia, uma vez quando meu filho desviou, quando ele retornou, ele falou o seguinte: o que me fez retornar não foi exatamente a igreja pregar para mim, as pessoas pregarem para mim. Foi um dia eu estava fazendo coisa errada, eu lembrei de que você, mas a minha mãe estava no tapete, na sala, orando, e no som tinha uma música no fundo, Poderoso Deus, do pastor Cirilo, né? Antônio Cirilo. E ali eu lembrei, naquele momento, que vocês ministravam no meu coração. E eu falei: não, eu quero viver de novo o que meu pai e minha mãe me ensinou. Então, essa paternidade é muito importante, né? Nós precisamos construir ponte com a próxima geração, ministrar
no coração da próxima geração. A gente precisa ser ministro forte mesmo, valente, que luta contra esse pensamento mundano, capitalista no meio da igreja. Né? E nós já estamos caminhando para o final. O pastor, só para a gente fechar, né, para a gente cantar junto com o Senhor, muitas vezes a pessoa está clamando e não vê o agir de Deus. Eu só falou com a gente terça-feira sobre o lugar do silêncio. Isso me marcou muito, porque às vezes a gente está clamando e Deus não fala nada, mas Ele está preparando ainda algo tremendo. Né? O Senhor fala sobre isso. O lugar do silêncio também vai casar, vai conversar com o que nós estamos falando sobre pensamento do século. Porque hoje você tem que ter resposta para tudo. E rápida, exatamente. Hoje você tem que ter resposta, você tem que ter resposta rápida. Hoje se você ficar parado, tem alguma coisa errada. Então, desde o início a gente percebe que Deus, Ele fala, mas Ele é Deus também no silêncio. Deus ficou de Malaquias até a pregação de João Batista, Deus ficou 400 anos sem falar. E nessa época que Deus silenciou, muitos falsos profetas se levantaram falando que era da parte de Deus e não era. Muitas pessoas se divorciaram da lei de Deus, muitas pessoas se corromperam naquele tempo por causa do silêncio de Deus. Então a gente precisa entender que Deus é Deus que responde, mas Deus também é Deus do silêncio. E quando Deus silencia, a gente precisa continuar fazendo o que a gente recebeu para trás, com temor, com responsabilidade, com muita humildade. Amém. Glória a Deus pela unção. Eu creio que Deus está fazendo em nós e através de nós, né? Mas muito mais em nós. Esse tempo difícil que estamos vivendo, mas a restauração não é só para esse tempo, né, pastor? A restauração é para a nossa vida. E nós precisamos, em nome de Jesus, ter o nosso arrependimento genuíno diante do Senhor, ir para o secreto, orar, buscar, para que nós possamos aprender com Jesus, né, que é manso e humilde de coração. Agora o pastor vai ministrar, né, Márcia? Nós vamos cantar o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida e cantamos. Nós vamos cantar Grande ao Senhor, já que estamos falando, né, a música Grande ao Senhor, ela representa muito para nós como igreja, muito mesmo. Então vamos cantar essa canção, vamos estar aí assistindo esse programa que a gente conosco. Senhor.
Então,